em que o mundo está com os olhos voltados para o meio ambiente, uma discussão científica coloca em xeque uma afirmação que muitos consideravam verdadeira. O mundo está realmente aquecendo? Até que ponto o homem influencia o clima na Terra? Nossa série de reportagens especiais, que começa hoje, mostra por que, para muitos cientistas, o aquecimento global é uma dúvida conveniente. O fim do mundo pode estar bem próximo. Na visão do diretor Roland Emmerich, de O Dia Depois de Amanhã, está consagrada a imagem que tem sido vendida pelos ambientalistas para representar o que pode acontecer ao planeta se nada for feito para conter o aquecimento global provocado pela emissão de gases estufa. O pior inimigo é o gás carbônico que exala dos escapamentos das chaminés das fábricas e de outros equipamentos criados pelo homem. As moléculas de CO2, segundo a vertente científica que embala os ambientalistas, funcionariam como uma espécie de cobertor. Dispersas na atmosfera em concentrações cada vez maiores, elas acumulariam a radiação de calor refletida pela superfície do planeta, fazendo a temperatura aumentar rapidamente. O aumento da concentração desses gases na atmosfera altera a capacidade do planeta de reter e perder calor. A água que se desprende do gelo já estaria produzindo um aumento do nível do mar, que em pouco tempo, com a aceleração desse processo, dizimaria as cidades que concentram a maior parte da população mundial. Isso vai ter impactos em área urbana, com elevação dos oceanos, em toda a região litorânea, vai ter impactos sobre a vegetação natural, né, com perdas de florestas naturalmente, pelo aumento da temperatura, você vai ter impactos na produção agrícola e pecuária, ou seja, conjunto de elementos que vão ser alterados. Muita gente critica essas previsões. Um grupo de cientistas articulado por professores do MIT, o renomado Instituto Americano, tenta demonstrar que o aquecimento do globo não é produto da ação do homem. Essas variações climáticas seriam decorrentes de processos naturais, determinados pela inclinação do eixo da Terra em 27,5 graus, pela ação da gravidade da Lua, que atrai o mar para ela, pelas variações da órbita terrestre, que não é circular, é elíptica, e pela intensidade da atividade solar. No Brasil, o maior expoente dos cientistas céticos é o professor Luiz Carlos Molion. Graduado em Física, tornou-se doutor em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin e pós-doutor em Hidrologia de Florestas. Professor titular da Universidade de Alagoas, Molion contesta os crédulos no aquecimento global em seu princípio fundamental, a teoria do efeito estufa. Ele não existe. O que existe é um ar aquecido em contato com a superfície quente. Agora, as pessoas dizem, não, mas está muito mais quente hoje. Por quê? Porque hoje a densidade demográfica, distribuição demográfica, mudou completamente. No Brasil, 80% da população vive nas grandes cidades. E a grande cidade, ela tem um microclima. Ela é muito mais quente do que o espaço em volta que está vegetado. No espaço vegetado, quando chove, o calor do sol é usado para evaporar a água e refresca o ar. Na cidade, a água chove e vai embora, pela enxurrada. Não tem água para evaporar. Então, quando o sol vem, ele aquece o asfalto, os edifícios, e o cidadão urbano tem a impressão de que o mundo está se aquecendo. Mas, na realidade, é o microclima dele urbano, que está 4 a 5 graus mais quente. E esse efeito é muito local. Ele não se espalha globalmente. As posições do professor Molion divergem radicalmente das conclusões do painel intergovernamental para a mudança do clima. O planeta já se aqueceu cerca de 0,8 graus centígrados desde a Revolução Industrial. E a causa desse aumento, muito provável, dentro de 95% de probabilidade, é o aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Apesar da força quase hegemônica dos aquecimentistas,
A corrente sofreu um baque duro no mês retrasado, quando um dos mais radicais defensores da teoria do aquecimento fez uma severa autocrítica e admitiu que estava errado. O nome desse cientista é James Lovelock, autor da chamada Hipótese de Gaia. Foram as previsões dele que inspiraram as imagens apocalípticas do filme O Dia Depois de Amanhã. Uma entrevista bombástica ao site da rede NBC, ele admitiu que os fenômenos previstos haviam contrariado as previsões e não estavam acontecendo. A visão apocalíptica das consequências do aquecimento global foi propalada ao redor do planeta pelo ex-vice-presidente norte-americano Al Gore. O documentário produzido por ele, Uma Verdade Inconveniente, foi reproduzido exaustivamente nos últimos anos. Mas a verdade expressa não é algo inquestionável. Para o filósofo Mário Sérgio Cortella, trata-se de um milenarismo, a perspectiva do fim do mundo que ocorre de tempos em tempos. Isso é recorrente na história dos povos na humanidade. Ao tornar muito densa uma problemática, um grupo decide caminhar na busca de uma racionalidade para a solução e uma parte das pessoas decide partir para a política desvairada, né, que é aquela que tudo é ameaça, tudo é perigoso, né, tudo é catastrófico, aquilo que os gregos chamavam de hecatombe. Na sociedade contemporânea, milenarismos têm acontecido com muito mais frequência do que no passado. Basta lembrar do bug do milênio, que iria derrubar aviões, paralisar semáforos, desconectar redes de computadores. Outro milenarismo, a previsão de que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro deste ano, atribuída ao calendário maia. Para Cortella, por trás de todo milenarismo, há um pouco de crueldade contra os grupos de crédulos. Todas as vezes que se anuncia algo que será de fato estrondoso em termos de desastre, e ele não advém, isso desacredita a causa. O grande filósofo alemão Hegel, né, no século XIX, ele dizia: quem exagera o argumento prejudica a causa. Não é para desconsiderar os alertas dos ecologistas, mas também não é para cair num braço que leva ao pânico. Na reportagem de amanhã, os cientistas que contestam a teoria do aquecimento global e o pesquisador inglês que assumiu ter fraudado dados para justificar o superaquecimento do planeta. O calor do sol é usado para evaporar a água e refresca o ar. Na cidade, a água chove e vai embora, pela enxurrada. Não tem água para evaporar, então quando o sol vem, ele aquece o asfalto, os edifícios, e o cidadão urbano tem a impressão de que o mundo está se aquecendo. Mas na realidade é o microclima dele urbano e está 4 a 5 graus mais quente. E esse efeito é muito local, ele não se espalha globalmente. As posições do professor Molhon divergem radicalmente das conclusões do painel intergovernamental para a mudança do clima. O planeta já se aqueceu cerca de 0,8 graus centígrados desde a Revolução Industrial. E a causa desse aumento, muito provável, dentro de 95% de probabilidade, é o aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Apesar da força quase hegemônica dos aquecimentistas, a corrente sofreu um baque duro no mês retrasado, quando um dos mais radicais defensores da teoria do aquecimento fez uma severa autocrítica e admitiu que estava errado. O nome desse cientista é James Lovelock, autor da chamada Hipótese de Gaia. Foram as previsões dele que inspiraram as imagens apocalípticas do filme O Dia Depois de Amanhã. Uma entrevista bombástica ao site da rede NBC, ele admitiu que os fenômenos previstos haviam contrariado as previsões e não estavam acontecendo. A visão apocalíptica das consequências do aquecimento global foi propalada ao redor do planeta pelo ex-vice-presidente norte-americano Al Gore. O documentário produzido por ele, Uma Verdade Inconveniente, foi reproduzido exaustivamente nos últimos anos. Mas a verdade expressa não é algo inquestionável. Para o filósofo Mário Sérgio Cortella, trata-se de um milenarismo, a perspectiva do fim do mundo que ocorre de tempos em tempos.
Isso é recorrente na história dos povos na humanidade. Ao tornar muito densa uma problemática, um grupo decide caminhar na busca de uma racionalidade para a solução e uma parte das pessoas decide partir para a política desvairada, né, que é aquela que tudo é ameaça, tudo é perigoso, né, tudo é catastrófico. Aquilo que os gregos chamavam de hecatombe. Na sociedade contemporânea, milenarismos têm acontecido com muito mais frequência do que no passado. Basta lembrar do bug do milênio, que iria derrubar aviões, paralisar semáforos, desconectar redes de computadores. Outro milenarismo, a previsão de que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro deste ano, atribuída ao calendário maia. Para Cortella, por trás de todo o milenarismo global, em seu princípio fundamental, a teoria do efeito estufa. Ele não existe. O que existe é um ar aquecido em contato com a superfície quente. Agora, as pessoas dizem, não, mas está muito mais quente hoje. Por quê? Porque hoje a densidade demográfica, distribuição demográfica, mudou completamente. No Brasil, 80% da população vive nas grandes cidades. E a grande cidade, ela tem um microclima. Ela é muito mais quente do que o espaço em volta que está vegetado. Num espaço vegetado, quando chove, o calor do sol é usado para evaporar a água e refresca o ar. Na cidade, a água chove e vai embora, pela enxurrada. Não tem água para evaporar. Então, quando o sol vem, ele aquece o asfalto, os edifícios, e o cidadão urbano tem a impressão de que o mundo está se aquecendo. Mas, na realidade, é o microclima dele urbano, que está 4 a 5 graus mais quente. E esse efeito é muito local, ele não se espalha globalmente. As posições do professor Molhon divergem radicalmente das conclusões do painel intergovernamental para a mudança do clima. O planeta já se aqueceu cerca de 0,8 graus centígrados desde a Revolução Industrial. E a causa desse aumento, muito provável, dentro de 95% de probabilidade, é o aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Apesar da força quase hegemônica dos aquecimentistas, a corrente sofreu um baque duro no mês retrasado, quando um dos mais radicais defensores da teoria do aquecimento fez uma severa autocrítica e admitiu que estava errado. O nome desse cientista é James Lovelock, autor da chamada Hipótese de Gaia. Foram as previsões dele que inspiraram as imagens apocalípticas do filme O Dia Depois de Amanhã. Numa entrevista bombástica ao site da rede NBC, ele admitiu que os fenômenos previstos haviam contrariado as previsões e não estavam acontecendo. A visão apocalíptica das consequências do aquecimento global foi propalada ao redor do planeta pelo ex-vice-presidente norte-americano Al Gore. O documentário produzido por ele, Uma Verdade Inconveniente, foi reproduzido exaustivamente nos últimos anos. Mas a verdade expressa não é algo inquestionável. Para o filósofo Mário Sérgio Cortella, trata-se de um milenarismo, a perspectiva do fim do mundo que ocorre de tempos em tempos. Isso é recorrente na história dos povos na humanidade. Ao tornar muito densa uma problemática, um grupo decide caminhar na busca de uma racionalidade para a solução e uma parte das pessoas